Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área de ciência da informação que envolve arquivologia, museologia e biblioteconomia. Eu sou Rodrigo Silva Caxias de Souza, professor do curso de biblioteconomia e do programa de pós-graduação em ciência da informação. Olá, eu sou Marieta, sou arquivista, sou doutoranda em ciência da informação e junto com o professor Rodrigo mediaremos esse episódio. Hoje receberemos a professora Eliana Bezerra de Paiva, doutora em Linguística e professora associada na Universidade Federal da Paraíba, para conversarmos sobre as fontes de informação indígena. Esse é um episódio especial, né, do Farol, então estamos aproveitando a vinda da professora Eliane para o ENANCIB, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação. Esse ano o ENANCIB acontece aqui em Porto Alegre, na nossa universidade, então conseguimos ajustar a agenda, né, e conversarmos aqui no Farol Podcast com a professora. Professora, seja muito bem-vinda. Eu fiz uma brevíssima apresentação, né? Agradeço aqui a sua participação conosco e gostaria que a senhora, então, se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse mais sobre a sua trajetória acadêmica, enfim, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, muito obrigada. Agradeço o convite para a entrevista e digo que é uma satisfação estar aqui. Sou a professora Eliane Bezerra Paiva, da Universidade Federal da Paraíba, professora associada, atuo no curso de Biblioteconomia e Arquivologia e participo de grupos de pesquisa, né, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB. E, professora, então, assim, começando, né, essa nossa conversa, em que momento da carreira a sua atenção voltou-se para essas questões da informação indígena? Quando eu fui realizar minha tese, né, doutorado, então, o tema da minha pesquisa eram as narrativas indígenas, né, as narrativas dos potiguara, dos povos potiguara, lá de uma etnia da Paraíba. Então, eu percebi, né, que as narrativas são realmente uma fonte de informação, né, porque nessas narrativas, a partir da leitura dessas narrativas, a gente adquiria bastante conhecimento sobre esses povos, né, a sua cultura, sua língua, como eles viviam, nesse sentido. E, seguindo um pouco ainda nessa questão da sua tese, né, a senhora analisa, então, as histórias do povo indígena potiguara, né? Como a senhora vê a importância dessas histórias contadas nas aldeias para a comunidade, para a existência, ou poderíamos dizer até resistência, né, dessa população na conjuntura atual? Os povos potiguara, como as demais etnias, né, no Brasil, e também isso acontece também em outros países com outras etnias, são os conteúdos dessas narrativas não são bastante divulgados como deveriam. Então, é importante divulgar, trabalhar, pesquisar esses povos, né? É uma possibilidade de incluí-los, né, incluir esses conteúdos e divulgar essas culturas, porque, afinal, foram os povos indígenas os primeiros habitantes do Brasil. Certo. E eu não sei, professor Rodrigo, o senhor tem uma... Não, fica à vontade. Uma questão? Tá bom. Uma das ferramentas, né, que a senhora utiliza é a história oral, para registro dessas histórias, dessas narrativas, né? Como a senhora vê essa questão da passagem, né, da oralidade para o escrito, né? Faz um registro, né, em história oral e, a partir disso, faz uma transcrição, né? Então, esse processo de mudança de suporte, digamos assim, da informação. A cultura indígena, ela é tradicionalmente uma tradição oral, né? Toda a cultura se é repassada para os descendentes, né, e os pares, a partir da oralidade. Então, é interessante você dar voz, né, quando você trabalha com
com o relato oral, você está dando voz ao sujeito da sua pesquisa, no caso os indígenas, e como a biblioteconomia, a ciência da informação, trabalha com a oralidade, mas muito mais com o escrito, até porque na oralidade a gente não tem muitas pesquisas na biblioteconomia utilizando essa metodologia. Então, é interessante trazer essa metodologia do relato oral primeiro, para dar voz, e segundo, para dar mais visibilidade a esse discurso do outro. Essa contribuição em relação à ciência da informação me parece bastante importante, né? Considerando que a nossa área sempre projetou as suas investigações nessa questão da materialidade, do suporte. Então, em termos de tradição de pesquisa, em que medida essa sua tese, os seus estudos, vem contribuir assim, para a ampliação de perspectivas metodológicas na nossa área? E gostaria de saber da senhora que outras manifestações temáticas, assuntos, poderiam ser contemplados a partir do uso da história oral. Eu creio que o relato oral ele pode ser utilizado, porque quando a gente usa a entrevista, não deixa de ser um relato oral. Então, não vejo muita diferença entre uma entrevista. O que vai fazer a diferença é dar voz a esse povo tão excluído, né? Até porque no discurso deles, né, pelo menos foi isso que eu vi na minha tese, algumas palavras ainda do tupi estiveram presentes, né? E é importante mostrar isso daí também, não só dos potiguara, mas de outras etnias. Sim. Né? Porque os potiguaras são um povo que eles perderam completamente o conhecimento da língua, eles foram proibidos e eles ficaram no litoral, eles se mantiveram no litoral, né, na Baía da Traição. Eles hoje têm Marcação, Rio Tinto, são 3 municípios, mas principalmente da Baía da Traição. E eles foram proibidos de falar e eles vieram reaprender a partir de um professor da USP que foi para um encontro de mulheres indígenas e foi dar um curso para os indígenas reaprenderem a língua deles, né? Então, é uma coisa diferente. Surreal, né? Surreal. É um processo de silenciamento, em certa medida, em relação a essa... Embora, como eu falei, alguns idosos, né? Eu entrevistei bastante idosos, e no discurso deles surgiam algumas palavras em tupi. Mas os jovens, a população mais jovem, não conhecia nada. Aí esses professores que foram 100 professores que foram fazer esse curso lá na Baía da Traição. E eles repassaram e coincidiu com o período da Constituição de 88, onde foi permitido ter essa educação indígena, né? Nas escolas, os indígenas serem alfabetizados em português e também na língua indígena. Então, foi uma grande oportunidade deles retomarem os seus costumes ancestrais, não? Isso passa, né, por um processo, a gente percebe, né, na sua fala, bem isso que a gente está vendo hoje, estudando como esse processo de decolonialidade, né? Quer dizer, como a gente precisa ainda pensar e pesquisar sobre essa temática, né? Esses povos potiguara, eles estão, né, sofreram todo esse processo de colonização a ponto de perder as suas características, a sua vivência, a sua linguagem, que é uma parte muito importante da constituição dessa identidade, né? E aí a gente pensa hoje nesse processo de recuperação, quer dizer, como a recuperação do território, dos costumes e da língua permite a criação, a renovação dessa identidade, né? E nesse sentido, um dos autores, né, que a senhora utiliza é o Bakhtin,
que vai falar dessa construção de identidade a partir de um processo de alteridade, né? Como que essa identificação de si a partir do outro pode constituir o sujeito. Então, perguntar aqui, né? Como a senhora percebe esse processo a partir dessas narrativas indígenas, né, na sua tese? Isso foi uma descoberta interessante da tese. Quando os indígenas iam falar sobre o fazer, né, o fazer dentro da vida, né, que a narrativa é um fazer dentro da vida, eles diziam, por exemplo, existem várias identidades, como diz Stuart Hall, né, a identidade como a pessoa se autodenomina e como é visto pelo outro, né? E eles diziam, o discurso do colonizador era sempre ele desmerecendo o indígena, chamando de selvagem, né? Preguiçoso. E quando eu fiz as entrevistas, eles diziam, olha, eu trabalhava muito, né? Eu tinha minha cultura, eu pescava caranguejo no mangue, sempre utilizando o discurso do outro, do colonizador, para desconstruir e criar o seu próprio discurso, né? Remodelando essa identidade, né? E essa questão, então, né, da representatividade, né, quer dizer, eu construo a minha identidade a partir do outro e eu posso me ver como um diferente, né? E uma das coisas que a gente estava conversando antes aqui, né, um pouco é que no Brasil, hoje, a gente fala de população indígena, povos indígenas, quase como uma generalidade ou como um indígena estereotipado, um indígena ideal, né? Como que isso se relaciona com a realidade onde a gente tem mais de 200 povos indígenas, né, hoje no Brasil, com linguagens diferentes, com culturas diferentes? É interessante mostrar que não existe ainda na sociedade brasileira, principalmente, a noção de que os povos indígenas são um único povo, né? Então, isso é um desconhecimento, né? Existem muitas etnias com hábitos, costumes completamente diferentes. Então, é importante mostrar que cada etnia vai ter uma forma de viver diferente, uma forma de se comportar diferente, uma língua diferente, né? Hábitos diferentes. Então, é importante isso daí. Os povos indígenas não são uma coisa só, né? Quando fala, e até não chama nem indígena, chama os índios. Os índios, né? Que é o discurso do colonizador, né? Então, é interessante conhecer cada etnia em particular. E eu tenho me preocupado quando eu tenho trabalhado bastante com o registro, né? A produção do conhecimento indígena em artigos de periódicos, em teses e dissertações, e a gente sempre vê que a maioria dos estudos, eles não especificam a etnia. Então, é importante mostrar esse trabalho. Foi sobre os indígenas, mas qual foi a etnia? Sim, quer dizer, dentro dessa lógica considerando esse detalhamento, colonial, essa diversidade de aspectos, né? Porque senão a gente acaba padronizando, homogeneizando esse processo. Generalizando, né? Que não é um povo único, são vários povos. A gente tem que ver sempre na pluralidade. Eu queria perguntar para a senhora em relação a exatamente a temática do nosso evento aqui, né? Do nosso ENANCIB, né? Então, quer dizer, eu já tenho um apagamento, já tenho um processo de minimizar a potencialidade linguística desses povos, né, que a senhora mesmo mencionou a partir da sua tese. Então, a gente tem um conjunto de informações que não se estruturam, seja por políticas públicas, seja materializada nas próprias bases de dados, nas suas pesquisas, né.
como é que, na sua percepção, a gente poderia, como estudiosos da área da ciência da informação, pensar iniciativas no sentido de propor a estruturação de fontes de informação e que contemplassem esses povos, considerando essa diversidade que, de alguma forma, a senhora está falando? Existem muitos estudos, já existem alguns estudos sobre diferentes povos, como, por exemplo, um memorial de tal etnia, né? Tem até uma proposta de construir um memorial lá dos Potiguara. Eu tive uma orientanda indígena, eu até anotei aqui alguns que eu orientei, o TCC, e eles necessitam que esses conteúdos eles sejam registrados, né, porque eles são a memória desses povos, mas eles precisam ter visibilidade, né? Uhum. Então, é interessante que cada etnia tenha os seus registros, porque eles são diferentes, são povos diferentes. E sejam assim tratados de forma diferente, considerando essas peculiaridades, né? Verdade. Então, isso vai um pouco ao encontro, né, da questão dos dados, de como a gente trata os dados de pesquisa, de como esses dados retornam para a própria comunidade, essas informações, o que são... Porque senão essas comunidades indígenas, esses grupos étnicos, acabam, de alguma forma, se tornando fundamentalmente objeto e tema de pesquisa, né? Mas a gente precisa, na verdade, retroalimentar isso, no sentido que seja um processo de potencializar essas identidades, potencializar essas comunidades como espaço de produção de conhecimento, né? Inclusive, a minha orientadora, a professora Inês Ayala, a minha orientadora da tese, foi uma preocupação dela, né? E sempre me dizendo, olha, o resultado de sua pesquisa tem que retornar para a comunidade. Então, foi um compromisso, né, que eu assumi com os povos potiguara de deixar um exemplar da tese com eles, né? Não só os registros na universidade, fazer o depósito, mas o depósito também com eles, para que eles, nas próprias escolas, eles trabalhassem essas narrativas, né? Porque nada mais interessante do que os próprios indígenas conhecerem o registro do que tem na oralidade, né? Porque quando eu trabalhei na tese, eu trabalhei uma cartilha que já existia com algumas narrativas, mas na oralidade, na hora do registro, surgiram muitas outras histórias que não estão lá no livro, né? Então, é interessante... Daí a riqueza desse processo, né? É interessante registrar, e olha que eu não usei na tese nem 40% do que eu registrei. Ela falou que eu teria ainda muita coisa para fazer depois de que terminar, né? Porque eu tenho esse registro. Tem um DVD, né, que acompanha a sua tese, né, que traz esse material, né? E isso é realmente uma das coisas que a gente tem pensado hoje em termos de, né, quando a gente fala em decolonizar, quer dizer, não é só tirar... mudar a perspectiva de olhar para esses sujeitos, né? Que não a partir do olhar colonizador como um objeto, como o professor Rodrigo trouxe, né? Mas sim como sujeitos da sua própria história, da sua própria identidade, né? E nesse sentido, né? Como a gente poderia trabalhar como cientistas da informação, bibliotecários, arquivistas, né? Para melhorar essas práticas de acesso e uso, né? Quer dizer, como que hoje a gente vê uma carência de estudos, né? Mas, assim, quais seriam os caminhos, assim, que a gente poderia seguir? Não sei se quer. Existem já no Brasil, né, várias bibliotecas, né? Tem até uma biblioteca acho que é Manaus, né? Que tem usuários indígenas, né?
E eu acho que uma dificuldade é justamente o desconhecimento de quem são essas pessoas. É preciso fazer estudo de usuários indígenas. A grande dificuldade primeiro que quando você vai trabalhar com indígena, você precisa fazer uma solicitação, abrir um processo na FUNAI. E esse processo é muito moroso. Então, eu acho que uma das dificuldades é exatamente isso, você ter autorização da FUNAI, né, que eles não têm essa autonomia de se fazer entrar na terra indígena sem ter autorização da FUNAI. Então, acho que essa é uma grande questão. E, a partir do conhecimento deles, oferecer serviços adequados a esse usuário. Né? Nunca a partir do olhar de fora, né? Sempre a partir dele. Quem é esse sujeito? Quem é o sujeito? O que é que ele precisa? Quais suas necessidades de informação? Como profissional, eu vou me colocar nesse caminho, né? Não buscar neles o objeto do meu interesse, né? Quer dizer, fazer o trabalho inverso. Né? Como poder perceber, afinal de contas, né? Como eles percebem, até como eles percebem a importância do que a gente faz, se é importante ou se não é, quer dizer, o que isso eu posso me colocar a partir dos meus conhecimentos, né, nesse trabalho de diálogo, né, de troca, né. Eu queria perguntar a respeito dessa dicotomia conceitual, que obviamente ela é própria da área, e a gente estava comentando em outro momento, assim, em relação a esses dois conceitos, um conceito que a senhora traz especificamente para a área, que é a informação indígena, e a informação étnico-racial, né? Considerando exatamente a amplitude, assim, uma tem um caráter mais específico, ainda que relativo a todos esses mais de 200 povos, né, no contexto brasileiro, e a outra que traz uma projeção mais ampla, assim, que colocaria, independentemente dos indígenas, dos negros, né, dos asiáticos, talvez, de grupos étnicos, dos mais diversos possíveis, né? Então, do ponto de vista conceitual, a adequação, quando a gente está tratando, por exemplo, num estudo, né, e a pertinência, assim, em que momento a gente pode trabalhar com essa perspectiva mais ampla, étnico-racial, em que momento a gente deve estar trabalhando exclusivamente com essa perspectiva da informação indígena, né? Se tem uma diferença na sua percepção em relação a isso? Como você falou, quando se trata da informação étnico-racial, é um conceito mais amplo, né, para ver todos os tipos diferentes de etnias. E a partir do conceito de formação étnico-racial, que foi construído pelo professor Henri Pôncio, né, que foi orientando da professora Miriam Aquino, né? Então, eu construí a partir desse conceito, né, porque ele vai ser assim, a base para você construir o conceito de para outros tipos de etnias, diferentes etnias. Né? Por exemplo, os povos tradicionais, que também são muitos. Então, você está trabalhando a informação indígena, ou você está trabalhando a informação quilombola, ou você vai estar trabalhando muitas das comunidades tradicionais, né? Os raizeiros, os plantadores de coco, os que trabalham com flores, né? Então, os manguezais, então são mais também bastante povos. Então, a informação indígena, né, é aquela que o conceito, né, que eu criei que diz que a informação indígena é aquela referente aos povos indígenas, né, que engloba diversos tipos de textos, independentemente do suporte, e que trata do conhecimento dos indígenas e sobre eles. Porque é interessante fazer essa distinção entre o que é conhecimento sobre os indígenas e o que é o conhecimento dos indígenas. Eu acho que o conhecimento sobre os indígenas
vai ter sempre a questão, é o olhar do outro sobre aqueles povos, enquanto que o conhecimento do indígena, na narrativa oral, no relato oral, você está trazendo o conhecimento do indígena, é a voz dele. Né? Então, é interessante também levar isso para esses outros tipos de povos, né? Que o conceito da informação étnico-racial abrange, sobre quilombola, sobre outros povos e comunidades tradicionais. Quer dizer, pensar esse conceito também como podendo ser transposto para outras culturas, para outras e ampliado, inclusive, né? Eu acho que é isso que a senhora está dizendo, em certa medida, né? Não apenas transpor, mas ampliar, considerando essas peculiaridades de cada povo. Quando você fala o conhecimento sobre os indígenas, são pessoas não indígenas falando sobre os indígenas, né? E nós temos, né, essa ideia do estereótipo do índio preguiçoso, do índio selvagem, né, do índio sempre permissivo, né? Sim. É o discurso do não indígena, né? Ou até de um índio idealizado, né? Que está acima do bem e do mal, ou, né, quase como uma entidade que depois, né, tu tem comunidades que vão ter culturas que vão se apropriar dessas visões de maneira E é interessante diferente. que esse discurso sobre os indígenas, ele não se apresenta, quando você vai estudar nos registros, né, que nós, da biblioteconomia, nós nos preocupamos com registro, ele não está só no registro escrito, ele está na pintura, ele está na música, né? Olha, agora, quantas modinhas, né, de carnaval foram censuradas hoje, não é mais permitido cantar, porque vai mostrar um discurso, né? Que é um discurso, né, de exclusão. Exclusão, né, com essa visão preconceituosa. Então, é interessante ver o conhecimento do indígena. Isso também, eu acho que passa por uma visão que traz uma perspectiva de tu pensar a construção de mundo daquela população, né? Pensar na situação, na cultura, na linguagem, como parte dessa visão de mundo, né? Porque a gente costuma olhar dentro de uma perspectiva de científica, né, racional, mas eles estão vivendo aquela linguagem, aquele sujeito, né, dentro de uma construção de mundo que está naquela cultura específica, né, e não na lógica né, ocidental, digamos assim, né. Então, enfim, acho que tem muitas questões, né, que é um tema super rico, né, muito interessante. Atualmente a gente percebe. Necessário, né? Eu fiquei aqui vendo vocês falarem, eu fiquei pensando exatamente, de novo, reportou a questão do evento, né? Então, a gente vê que esses processos de exclusão, eles estão diretamente articulados a processos de desinformação também, né? Exatamente. E aí, quer dizer, não é apenas a desinformação do outro sobre o indígena, mas é a impossibilidade do indígena, como grupo social, né, de ser produtor, ser protagonista, ser né, disseminador de informações a respeito da sua tradição, da sua cultura, da sua linguagem. É verdade. Esse protagonismo é super necessário. A gente duplamente exclui, assim. Aí, né, a perspectiva que a senhora estava trazendo dos quilombolas também é a mesma coisa, né? Então, é super engraçado, porque a gente, como profissional da informação, a gente vai buscar determinadas informações, dependendo do grupo étnico, está extremamente bem estruturado. E aí, quando a gente vai buscar de grupos marginalizados, eu não tenho nem informação a respeito, não tenho uma política pública para que efetivamente esses grupos possam se organizar e de alguma forma propor alternativas no sentido de como eles querem protagonizar esses processos, né? Então é bem interessante para que a gente possa pensar esse duplo movimento de desinformação, né? E o quanto ele é realmente e a gente está excludente, né? num momento assim de bastante
conflito, né, e de resistência dessas populações ao longo, né, no território nacional, especificamente na Amazônia, né, e então, quer dizer, esse processo, eu acho que é um processo sem volta, né, da gente como profissional da informação ou da sociedade dar-se conta dessa exclusão e tentar atuar de maneira a evitar, né, mais processos de segregação e exclusão. Né? E esse discurso sobre essa visão, né, dessa identidade construída pelo colonizador, ela se mantém até hoje, cada dia mais. Né? Quando você diz assim, os indígenas agora estão na universidade. Né? Eles têm uma universidade, uma licenciatura. Na Paraíba nós temos a licenciatura indígena. Né? Mas eles não são mais índios? O discurso não são mais índios. Por quê? Porque a ideia é que o índio é aquele que está nu, aquele que mora dentro da floresta, né? Aquele que tem aqueles hábitos ainda de 1500. Né? Não é a visão do indígena, ele como protagonista, ele já na universidade. Né? Ele podendo se reconstruir, se criar nessa sociedade como parte, né, dessa sociedade, mas com a sua identidade preservada, né? E nós temos, por exemplo, várias etnias até assim, que a maior parte está isolada, os índios de Mato Grosso, fazendo cinema. Tem um projeto Cineastas Indígenas. Né? Então, eles estão construindo uma nova identidade. A sua própria, quer dizer, a partir da tecnologia, né? Quer dizer, essa questão de que o índio não pode ter um celular, não pode ter... Pode, isso não existe. A gente está vivendo outro momento. Né? Eles têm que ter o espaço deles. Né? A Marilena Chauí, ela fala muito de que a gente não pode pensar o indígena no passado. Tem que pensar o indígena hoje. Quem é esse sujeito hoje? Não é? Como é que ele vive? Quais são os objetivos, né, que eles têm para a vida deles? E esse conhecimento, né? Hoje a gente está vendo, né, a importância de pensar esse conhecimento não só para eles, mas como né, nessa perspectiva de que algumas comunidades têm soluções tecnológicas melhores do que as nossas para questões de preservação, né? Em relação ao meio ambiente, principalmente. Né? Principalmente a educação ambiental que a gente deveria estar aprendendo mais e mais com eles. Isso, né? E ao mesmo tempo a gente vê comunidades, né, quer dizer, sendo extintas, né? Recentemente a gente tinha aquele sujeito, o que chamavam de índio do buraco, né? Que era o último representante remanescente de uma etnia. A gente vê como a exclusão foi um processo assim tão dramático. A própria criação do Parque do Xingu, ele reuniu etnias diferentes para conviverem, e isso contribuiu para a extinção de muitas línguas, né? Porque imagine um caldeirão de pessoas de línguas diferentes. Então, a tendência era perder, né, as suas línguas. As suas diferenças. Então, né? Isso foi uma coisa proposital. Quer dizer, uma forma de aculturação do Estado sobre essas populações. Sobre as populações. Muito triste. Dá um pouco de esperança a gente perceber hoje o ressurgimento desse debate, né, no âmbito da sociedade, como a gente está aqui hoje, por exemplo, né, debatendo esse tema, e de pensar que talvez para as próximas gerações essa perspectiva mude, né, quer dizer, esse olhar sobre essas diferenças e a valorização dessas diferenças possa permitir a sobrevivência e a recriação e a reconstituição dessas identidades, né. Eu acho que a gente tem uma conversa muito agradável, a gente poderia seguir. Já estamos aqui na nossa hora do almoço, então estamos chegando ao fim dessa entrevista. Professora Eliane, novamente, muito obrigada.
por aceitar nosso convite para participar desse episódio. E a gente sempre fecha aqui os nossos episódios no Farol com alguma dica cultural. E aí fica bem livre, né? Para trazer alguma questão cultural, um livro, série, filme, alguma coisa que tenha lhe chamado a atenção nos últimos tempos, ou com quem a senhora acha que é importante ressaltar aqui, sendo da temática ou não. E também mais algumas considerações, né? O microfone fica aberto aqui para a senhora finalizar. Agradeço muitíssimo, né, essa oportunidade. É interessante trazer esse tema para a ciência da informação, né? Que outros pesquisadores procurem trabalhar com esses sujeitos, né? E outros, como as comunidades, povos tradicionais, porque tem um mundo a ser descoberto. Então, nós temos muito espaço para as pesquisas, né, sobre os povos indígenas e os demais. Dizer que nós temos algumas pesquisas já na própria universidade. Eu orientei alguns alunos do mestrado e agora estou também orientando do doutorado, indígenas da graduação, do curso de arquivologia, do curso de biblioteconomia, né? Então, é interessante, o espaço de pesquisa é muito grande, né? E o que eu faço um convite aqui aos meus colegas da biblioteconomia e da ciência da informação, que procurem trilhar essa área, e tem muito para a gente estudar, a pesquisar, e a oportunidade de dar visibilidade a esses povos tão excluídos, né? Obrigada pela oportunidade. A gente agradece imensamente. Obrigada, professora Eliane, por trazer essa temática que é extremamente importante, né? Eu mesmo tenho uma aluna de mestrado que está trabalhando com essas questões e que é uma questão realmente extremamente atual e que precisa ser pensada pela nossa área, né? Esse olhar em relação a grupos que são tradicionalmente excluídos da nossa sociedade. E se você, ouvinte, gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e de nos seguir no Instagram em farolci.urgs. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.